Oi, seja bem-vindo ao universo fantástico. Reimagine uma megaestrutura extensa flutuando indefinidamente no espaço. Um dia, os seres humanos poderão ocupar um assentamento orbital a várias centenas de quilômetros da Terra. Talvez os humanos se estabeleçam mais perto da Lua ou no principal cinturão de asteroides além de Marte. Se os seres humanos migrarem para o espaço algum dia, como será o nosso assentamento e como navegaremos pela vida na fronteira final? Uma colônia espacial deve resistir às duras condições do espaço, mas também deve criar um ambiente seguro e confortável para gerações de colonos humanos. Qualquer habitat deve ter fontes renováveis de alimentos, água, ar respirável e suprimentos médicos, e deve girar para produzir gravidade artificial, embora os cientistas não tenham certeza de quanto de gravidade será necessário. Os colonos espaciais também necessitam de proteção contra a radiação solar. O Sol libera um contínuo fluxo de partículas carregadas, chamado vento solar, e ataca intermitentemente em explosões conhecidas como eventos de partículas solares. Radiação adicional de raios cósmicos galácticos e partículas carregadas presas nos cinturões de Van Allen podem colocar em perigo os ocupantes de qualquer colônia espacial. Os cientistas superaram alguns desses obstáculos durante a construção da Estação Espacial Internacional ou ISS. Em 1998, a primeira peça modular da ISS foi lançada na órbita da Terra. Ao longo dos próximos 13 anos, astronautas e engenheiros internacionais montaram um laboratório de pesquisa em microgravidade cerca de 400 quilômetros acima da Terra. A ISS orbita o nosso planeta a cada 90 minutos, voando cerca de 28 mil quilômetros por hora. Por mais de 20 anos, a ISS acomodou com segurança equipes de astronautas e continua sendo a estação espacial habitável mais longa já construída. A ISS não é um habitat permanente e autossustentável, nem proporciona um ambiente confortável para colonização escalável. Os astronautas ocupam corredores apertados e sobrevivem com refeições embaladas a vácuo ou liofilizadas. Neste ambiente desafiador e isolado, os astronautas são suscetíveis a problemas sociais e psicológicos, como ansiedade e depressão. A exposição prolongada à ausência de peso, ou microgravidade, também causa alterações nos sistemas orgânicos do corpo, incluindo atrofia muscular, deficiência visual e perda de densidade óssea. Embora a ISS não seja um assentamento permanente, proporcionou informações valiosas sobre a vida no espaço. Se os seres humanos construírem uma estrutura maior, digamos, para 100 ou 1000 colonos, poderemos construir com base nas tecnologias utilizadas a bordo da ISS. Por exemplo, qualquer assentamento espacial deve ser equipado com um sistema de suporte de vida em circuito fechado. O sistema de suporte de vida da ISS não é um sistema de circuito fechado, mas já se passaram gerações desde os primeiros dias do voo espacial, quando os astronautas carregavam todo o seu oxigênio e água em tanques. Ao longo dos anos, a ISS serviu como plataforma de testes para um sistema de controle ambiental e suporte à vida, ou ECOS, que recicla a água, mantém a temperatura e ventila as cabines habitáveis. 2 dispositivos geram oxigênio através da eletrólise da água, enquanto o dióxido de carbono e outros gases voláteis são absorvidos e liberados para o espaço. Nos últimos anos, a Agência Espacial Europeia tem testado um sistema de suporte de vida diferente, que processa cerca de 50% do CO2 na ISS para criar oxigênio. Mais recentemente, um fotobioreator, construído por cientistas alemães, utiliza algas fotossintéticas para consumir CO2 e liberar oxigênio na presença de luz. Este sistema também produz biomassa, demonstrando como os futuros sistemas de suporte à vida poderiam fornecer alimentos reabastecíveis aos astronautas. Ainda assim, algum oxigênio deve ser enviado da Terra em tanques. Não apenas para armazenamento de emergência, mas também para uso em trajes espaciais. Atualmente, a ISS não pode pressurizar o oxigênio gerado para apoiar os astronautas em caminhadas espaciais. A estação também depende de remessas regulares de nitrogênio, o gás mais abundante no ar da cabine. À medida que futuros voos espaciais, como o projeto Artemis da NASA, levam os astronautas mais longe no espaço, os sistemas de apoio à vida avançarão gradualmente. Novos sistemas poderão gerar um ciclo semelhante ao da Terra,
fornecendo ar respirável e alimentos reabastecíveis para astronautas e, eventualmente, colonos espaciais. Se concebermos um sistema eficiente em circuito fechado, como poderão os cientistas construir um habitat capaz de apoiar uma grande colônia no espaço livre? Os cientistas tentaram responder a essa questão por mais de 100 anos, mas muitas das ideias mais influentes vêm da década de 1970. Na época, um físico influente chamado Gerard O'Neill acreditava que os humanos tinham a capacidade e a tecnologia para construir cidades orbitais, potencialmente capazes de abrigar milhões de pessoas. A primeira colônia espacial conceitual de O'Neill apresentava enormes cilindros, cerca de 32 km de comprimento e 6 km de diâmetro. Cada cilindro envolvia uma longa faixa de terreno artificial, rendendo 1.300 km² de área habitável. O cilindro O'Neill, como é conhecido hoje, cria gravidade artificial girando em seu eixo. A camada externa possui grossos escudos contra a radiação, e suas paredes são cobertas por janelas solares, fornecendo aos colonos calor e luz. Incrivelmente, o cilindro O'Neill foi projetado para apoiar um ecossistema natural próspero. Dentro de cada cilindro, O'Neill imaginou rios, florestas e parques, ao lado de cidades e bairros, habitados por mais de 1 milhão de colonos. Outra megaestrutura inovadora foi proposta em 1975 por um estudo de verão da NASA na Universidade de Stanford. Seu modelo conceitual, conhecido como Stanford Torus, é um habitat em forma de donut com um tubo residencial oco. Uma população de 10 mil colonos poderia ocupar o anel interno do tubo, onde carros e casas são mantidos no lugar pela gravidade rotacional do torus. Pouco depois do torus de Stanford, O'Neill propôs outro habitat chamado Esfera de Bernal. Nesse projeto, O'Neill reduziu seus enormes cilindros para um globo com menos de 2 km de diâmetro. Devido ao seu tamanho menor, a esfera de Bernal gira mais rapidamente do que uma colônia de maior escala, completando pouco mais de uma rotação por minuto para produzir a gravidade normal da Terra. Esses habitats inventivos inspiraram muitos outros conceitos no século XXI. Em 2006, o assentamento orbital Kalpana 1 foi proposto como uma melhoria em relação às megaestruturas da década de 1970. Kalpana 1 usa cilindros rotativos, como o cilindro O'Neill, para criar a gravidade normal da Terra. Tampas no final de cada cilindro fornecem uma fonte contínua de luz e energia solar, enquanto os escudos na estrutura do casco protegem os colonos da radiação. Mais recentemente, 2 cientistas propuseram um pequeno habitat rotativo que pode ser lançado diretamente da superfície da Terra. Um desses cientistas também propôs um assentamento orbital, sem escudos de radiação, na órbita terrestre baixa equatorial, reduzindo assim a massa total do assentamento em mais de 95%. Infelizmente, poucas organizações possuem os recursos para construir ou transportar materiais para uma colônia espacial, mesmo que leve ou compacta. Por isso, cientistas propuseram soluções inovadoras para reduzir o custo de construção e transporte. Se os humanos construírem uma colônia perto da Lua, poderíamos construir estruturas baratas a partir do regolito lunar. Matérias-primas, lançadas da Lua para um canteiro de obras em espaço livre, poderiam ser montadas em paredes, janelas e máquinas que utilizam tecnologia de impressão 3D. Para colônias construídas no cinturão principal de asteroides, os humanos poderiam colher recursos de asteroides próximos e do planeta não Ceres. Podemos possuir a tecnologia para colocar uma estrutura no espaço, mas é improvável que os humanos criarão um habitat acessível e renovável no próximo século. Contudo, novos projetos hipereficientes podem acelerar o impulso da humanidade em direção à colonização espacial. Hoje, nossa sociedade está em grande parte ligada à Terra, mas amanhã, os nossos descendentes poderão viver entre as estrelas. Muito obrigado por assistir, inscreva-se, curte e compartilha. Até a próxima!